Você já percebeu que de uns anos pra cá, tudo ficou cozy? Tem o jogo cozy, o livro cozy, a cafeteria cozy, tem vídeo de alguém simplesmente lavando arroz por 15 minutos, tem gente organizando a despensa, plantando um tomate, fazendo pão, limpando a casa. E milhões de pessoas assistem isso todos os dias. A princípio parece só uma tendência da internet, mais uma estética bonita. Mas eu acho que tem uma pergunta muito mais interessante aqui, que é por que justamente agora nós estamos procurando esse tipo de conforto? Porque eu não acho que isso seja uma moda, eu acho que é um sintoma. E talvez ele diga muito mais sobre a nossa sociedade do que sobre decoração em tons beges ou caneca de cerâmica e tudo igual. E hoje eu gostaria de conversar justamente sobre isso. Por que os jogos cozy fazem tanto sucesso? Porque os livros que aparentemente não têm grandes acontecimentos emocionam tanta gente? Porque assistir alguém vivendo uma vida comum pode ser tão relaxante? E o que isso tudo tem a ver com filosofia, com literatura e com um pensador sul-coreano chamado Byung-Chul Han, autor de A Sociedade do Cansaço. Quando a gente pensa em entretenimento, normalmente a gente imagina um conflito, que uma história precisa de muita atenção, o jogo vai precisar de um grande desafio, um filme precisa de muitas reviravoltas, e durante muito tempo parecia impossível prender a atenção das pessoas sem que houvesse isso. Mas aí começaram a aparecer alguns fenômenos curiosos. Então, jogos como Animal Crossing, Stardew Valley, A Little to the Left, Unpacking, Tiny Glade, jogos que você praticamente não precisa vencer ninguém. Você vai organizar, você vai plantar, decorar, construir, arrumar objetos no lugar deles. E, curiosamente, milhões de pessoas passaram horas fazendo exatamente isso. O mesmo aconteceu com o YouTube. Vídeos de pessoas cozinhando em silêncio, pessoas fazendo faxina, colhendo vegetais, vivendo uma rotina simples, quase sem falar, sem trotes frenéticos, sem gritos, sem estímulos constantes. E isso começou a competir com vídeos extremamente acelerados. E é curioso porque durante anos a internet parecia caminhar numa direção completamente oposta. Parecia que tudo precisava ser muito rápido, mais informações chegando o tempo inteiro, mais notificações, mais produtividade, mais conteúdo. E de repente, começa a surgir um movimento quase que contrário a isso, como se uma parte das pessoas simplesmente estivesse cansada daquilo tudo. E é aqui que entra um filósofo que eu gosto bastante, que é o Byung-Chul Han. No livro A Sociedade do Cansaço, ele faz uma observação que parece muito simples, mas que muda bastante a forma como que a gente olha para o mundo atual. Segundo ele, antigamente a sociedade era muito marcada pelas proibições. Você não podia fazer algo, você não devia fazer alguma coisa, aquilo não era permitido. E hoje acontece justamente o contrário, a gente é incentivado o tempo inteiro. Então você pode fazer tudo, você pode produzir mais, você pode aprender mais, você pode empreender, você pode estudar, você pode criar conteúdo, você pode fazer academia, você pode meditar, você pode ter um hobby, você pode transformar esse hobby em trabalho, você pode otimizar o seu sono, você pode otimizar a sua alimentação, você pode otimizar absolutamente tudo. E parece que é uma grande liberdade, que a gente pode fazer tudo, mas existe um problema. Quando não tem mais ninguém obrigando a gente a fazer alguma coisa, nós mesmos começamos a nos cobrar. E aí, nós tornamos os nossos próprios exploradores. E isso gera um tipo de cansaço muito diferente. Não é um cansaço físico, simplesmente. É um cansaço mental. É um cansaço emocional. É aquela sensação permanente de que sempre existe mais alguma coisa que tinha que estar sendo feita naquele momento e que a gente não está fazendo. Mesmo quando a gente está descansando, a gente se cobra de estar fazendo alguma coisa. E talvez seja justamente por isso que esse cozy faz tanto sentido hoje. Porque o cozy ele não te exige nenhum tipo de performance. E eu acho curioso como que muita gente olha para esses jogos e pergunta, nossa, mas qual que é o objetivo disso? E às vezes realmente não tem um grande objetivo. E eu acho que esse é o ponto. Em Unpacking, por exemplo, você organiza as caixas de mudança numa casa. E é só isso. É isso, você vai organizar a mudança. Mas conforme você vai colocando os objetos no lugar, você vai acompanhando a vida daquela personagem. Então, não tem quase nenhuma fala, mas você vai vendo pelos objetos como que a vida dela vai mudando. Então, ela muda de uma casa maior, ela tem objetos que eram mais de criança, depois ela vai ficando adulta. Então, é muito bacana porque
é ali que você sente um enredo. E a Little to the Left, por exemplo, você vai organizar pequenos itens na casa. Parece muito simples, mas tem uma grande satisfação em você simplesmente colocar tudo no seu lugar. E, por exemplo, Stardew Valley, ele vai misturar plantação, amizade, rotina, pequenas conquistas, e não tem nada que acontece assim de maneira urgente. O tempo ele vai existindo e ele não tá tentando te punir. Isso tudo é quase que revolucionário, se você pensa numa época em que tudo tá parecendo correr. E é interessante porque esses jogos recuperam uma coisa que a infância conhece muito bem, né? Que é o brincar sem finalidade. Fazer alguma coisa simplesmente porque ela é muito agradável e não porque ela vai render em alguma coisa. E essa mesma mudança, ela aconteceu na literatura. Então, um exemplo muito conhecido é a Livraria de Huangdong, de Wang Bohun, que é um livro que objetivamente pouca coisa acontece, mas por dentro dos personagens acontece muita coisa. Eles estão tentando reencontrar um ritmo em que é possível eles viverem. Muitos outros romances coreanos e japoneses recentes compartilham dessa característica de desacelerar, que eles não estão interessados apenas em grandes acontecimentos. Eles estão prestando atenção naquelas pequenas coisas, que é preparar café, conversar, organizar um estante, poder ler um livro, cuidar de uma loja. E tem uma delicadeza nisso, que eu acho que a literatura sempre faz isso, né, muito bem, porque ela acaba ensinando pra gente que nem toda grande transformação vai acontecer por conta de uma tragédia enorme. Às vezes ela vai acontecer ali no momento que alguém tá dobrando uma roupa, tá fazendo um chá, tá reorganizando uma estante, enquanto você vai aprendendo lentamente a existir de um outro jeito. Mas agora eu também acho importante fazer uma provocação. Será que o cozy ele é sempre saudável? Ou será que às vezes o cozy pode funcionar como uma anestesia? Porque existe uma diferença enorme entre descansar e fugir da realidade, entre desacelerar e enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. O próprio Byung-Chul Han fala muito sobre isso. Nós buscamos experiências que aliviem a pressão, mas muitas vezes a gente não questiona a origem dessa pressão. Ou seja, talvez o problema não seja simplesmente trabalhar demais. Talvez seja uma sociedade inteira organizada em torno de uma produtividade constante. E aí, nesse caso, o cozy pode acabar sendo uma resistência. Mas também ele pode virar apenas uma pausa para você continuar produzindo mais depois. Então, eu acho que essa é uma pergunta que é interessante de ser feita. E, no fim das contas, eu não acho que o cozy seja sobre mantas, velas aromáticas ou uma iluminação quente, né? Isso acaba sendo somente uma estética, né? Cozy, ele acaba sendo a tentativa de recuperar um ritmo que é humano, que é relembrar que existe um valor em fazer uma única coisa de cada vez, que existe uma beleza também na rotina, que a literatura ela pode morar no cotidiano de uma pessoa, que o jogo ele não precisa deixar a gente ansioso para que ele seja um jogo bom, e que talvez viver também não precise. E eu gosto muito quando a filosofia, a literatura e a cultura pop começam a conversar entre si, porque elas acabam mostrando que até uma tendência aparentemente simples pode acabar revelando alguma coisa sobre quem nós somos. Então eu queria deixar aqui uma pergunta. Quando que foi a última vez que você fez alguma coisa sem pensar em produtividade? Sem pensar em postar aquilo depois? Sem pensar em transformar aquilo em um conteúdo? Que você só fez porque aquilo te fazia bem? Então me conta aí nos comentários. Eu quero muito saber também qual que é o seu jogo cozy favorito, o seu livro cozy favorito, ou mesmo aquele vídeo que você coloca só quando você quer respirar um pouco. E se você gosta desse tipo de conversa sobre literatura, filosofia, cultura pop, já se inscreve no canal, porque é exatamente isso que a gente faz por aqui. E até o próximo vídeo.